mais do que aceitar, confiar e agradecer. É comigo? Boa noite a todos. Eu sou o Djalma, moro em São João Batista e eu conheci a doutrina espírita mais ou menos há uns 15 anos atrás e me apaixonei por ela. Então, nunca tinha seguido na minha vida uma religião que realmente eu fosse me aprofundar e aprender sobre a vida. E dentro do Espiritismo eu encontrei uma razão a mais para viver e também uma razão a mais para ensinar os meus filhos a viver. Porque dentro do Espiritismo eu aprendi que a gente se limitava até a viver junto com a família, se limitava a viver junto com amigos, se limitava a viver a vida de verdade. E se dedicava mais a trabalhar para satisfazer as nossas tentações da vida, as nossas tentações do dia a dia, que a gente, como ele falou ali, na leitura dele, a ingratidão dos filhos. E eu estava me lembrando de quando ele estava lendo, eu era novo e vivia com a minha mãe, que o quanto eu era ingrato com ela, mas na verdade não era ingratidão, eram as tentações que a vida me trazia, que me jogava para longe da minha família. Então, dentro do Espiritismo, eu comecei a aprender isso. Comecei a aprender a controlar essa vida familiar, essa vida com meus filhos, com meus amigos, com meus parentes. Eu sempre me dei bem com meus parentes, sempre me dei bem com a minha família, só que sempre me deixava levar por algo tipo fantasias da vida, como às vezes sexual, às vezes do dinheiro, às vezes de fazer festa disso, daquilo, daquele outro. E o Espiritismo não, ele me trouxe um pacote onde eu realmente fui estudar. Eu fui estudar o que continha nesse pacote. Item por item, situação por situação, palavra por palavra. Hoje eu acredito que uma boa leitura que a gente possa fazer, como ela leu ali, também sobre aceitação. Eu dei uma palestra uma vez sobre aceitação. E eu acho que a vida da gente, ela é mais ou menos isso. Uma aceitação todo dia, quando a gente acorda. A gente tem que aceitar abrir os olhos, fazer uma oração, aceitar fazer uma oração, aceitar ir trabalhar, tem que aceitar, depende do serviço de cada um aceitar aquilo que vem naquele pacote que escolheu. Então a aceitação da vida, da minha vida, dentro do Espiritismo, foi uma coisa assim que eu levei e levo muito a sério. Eu aconselho todos eles a levar a sério isso. Porque se decidiram estudar esse tipo de espiritualidade, tem que levar a sério. E levar a sério cada palavra. Cada palavra tipo, o que é perdão, o que é realmente perdoar. E estudar essa palavra. Não precisa estudar um livro inteiro. Estudar o que é essa palavra. Para entender o que é perdoar uma pessoa. Se precisa estar junto, se não precisa estar junto, se precisa andar junto com ela, se não precisa mais andar junto com ela. É uma ideia de cada um. Mas entender o que é o perdão é essencial. Para que a gente comece a aceitar uma espiritualidade melhor. E também vem aceitar o que é gratidão. Estudar o que é gratidão. A gratidão, ela é uma das fontes mais importantes dentro do Espiritismo. Porque sem a gratidão, a gente nem sequer estaria aqui. A gratidão pela casa que nos serve, a gratidão pelos espíritos que estão nesse momento nos intuindo e também trabalhando em cima de cada um de nós, que a gente não vê, mas entende, porque resolveu estudar. E é isso que eu quero dizer, aceitação. Quando a gente resolve estudar, alguma coisa a gente tem que aceitar. Então, dentro da religiosidade, eu nunca aceitava, aceitava certas coisinhas, mas vinha um pacote que não era para mim, aquele pacote. Aquilo não era para mim. Dentro de uma igreja evangélica, que nem eu fiquei 2 anos, nunca fui batizado lá. E eu aprendi muito lá no evangélico, lá aprendi muito a não ser como eles são. Eu aprendi isso, a não ser como eles são.
porque eu acho muito individual o processo deles. E dentro do Espiritismo, eu vi que é unir e não separar. E lá eles não unem, eles separam. Eu falo isso não por mal pela religião ou por quem segue. Eu falo isso porque hoje isso não me serve mais. Esse tipo de coisa. E dentro da religião católica, foi onde eu aprendi a rezar, a orar com minha mãe em redor de uma cama e rindo e brincando porque a gente não entendia o que estava fazendo. Hoje a gente sabe o que é uma oração, então a gente foi estudar o que é orar. O que é realmente a gente aprender a orar. E para que serve essa oração? E para onde vai essa oração? E para que serve essa energia da oração? Essa oração da energia, para quem estudou o Espiritismo, para quem ainda continua estudando, entende, já sabe que os espíritos usam ela para o trabalho deles de dia a dia, que eles têm em cima até mesmo da gente. E essa... Muitas vezes a gente ora e pede isso, aquilo, aquele outro, a gente não entende muitas vezes o que está pedindo. Se a gente parasse hoje para pensar, cada um de nós aqui, cada um de nós parar para pensar o que a gente pediu na virada do ano para Deus, talvez, se um ou dois lembrar, eu acho muito. Porque a gente não lembra, porque dali para cá a gente pediu mais um monte de coisa. E a gente atola Deus de pedido. E a gente não entende isso. A gente não compreende por que a gente faz isso. A gente não compreende porque pede tanto para Deus e nem sabe se Deus está dando isso para a gente. E nem sabe se a gente está preparado para receber o que pediu. Vamos supor que a gente peça um casamento, um exemplo. Peça um casamento. A gente não sabe se está preparado. A gente não vai se preparar para casar. A gente não fica preparado para receber se realmente Deus mandasse. Então a gente enche a espiritualidade de pedidos, entende? E se esquece de agradecer, se esquece de perdoar, porque a gente quer para a gente. E geralmente a gente pede para a gente. Então eu aprendi dentro do Espiritismo que se eu pedir para o meu irmão, se eu pedir para o outro meu irmão, eu estou pedindo para mim. Eu estou pedindo, e vai vir em dobro, porque se eu peço para ele, vai vir 4 vezes para mim. Porque vai e volta, vai voltar dobrado. Então eu tenho que compreender isso e aceitar isso. Aceitar essa compreensão, esse novo patamar de vida que a gente decidiu levar. Isso é muito importante. Isso é muito importante para quem decide levar o Espiritismo adiante. Jamais criticar o irmão, o outro irmão que decidiu levar um outro tipo de vida. Eu tenho um parente que eu amo eles. E eles começaram no Espiritismo com a gente, mas resolveram levar de outro jeito a espiritualidade deles, um pouco indígena, dessa forma. Então, para mim, não me serve aquele tipo, mas para eles serviu. Então, eu respeito e converso muito com eles sobre isso, e troco algumas ideias. Eles me convidam para ir lá, e isso, eles tomam ayahuasca, não sei, eu acho que é esse o nome. Então, eles decidiram esse caminho. Então, eu respeito que eles decidiram esse caminho. Eu respeito eles. Eles compreenderam a espiritualidade de outra forma. Então, isso é que é bonito a gente ver. Hoje eu estou com 60 anos e eu me sinto muito orgulhoso de olhar para cada um de vocês aqui e compreender que cada um tem uma ideia diferente. Cada um tem uma compreensão dentro da espiritualidade. E cada um vai fazer uma caridade, um perdão, vai fazer qualquer coisa que vai fazer diferente um do outro, com ideias diferentes um do outro. E é isso que é bom na essência do Espiritismo. A compreensão de que a diferença de cada um. Eu vi cada um aqui assim hoje entrar com uma sacolinha na mão, com algum alimento. Então cada um teve uma ideia de comprar um alimento diferente. Ninguém comprou um alimento igual, eu acho, pelo menos pelo que eu notei, não era igual. Então cada um teve uma ideia diferente de trazer algumas coisas diferentes. E é isso que é bonito. É isso que é bom a gente compreender dentro da espiritualidade que a gente caminha hoje, que a gente sabe que a Terra está para ser mudada, a gente sabe que a Terra está mudando. Né? A ganância do homem é que ainda não deixou a Terra mudar. A ganância nossa é que ainda não deixou a espiritualidade entrar firmemente dentro da Terra. E a gente já podia até ter visões diferentes de outros mundos. Uma Terra mais limpa, mais bonita.
Então, dentro do Espiritismo, o que eu acho que a gente tem que aprender é isso, a respeitar cada ideia, cada sentimento, cada jeito de cada um. E isso me evoluiu muito, porque se eu estudei uma coisa dentro do Espiritismo que me fez muito bem, foi estudar o amor, entender o que é o amor. Gente, o amor tem tantas fases e tantos caminhos que a gente não tem compreensão de... Mesmo estudando, a gente não sabe ainda onde vai pelo amor. Porque ele tem tantas formas, tantos jeitos de amar, que a gente, mesmo estudando, não compreende. Mas o amor é o único caminho que vai limpar a nossa mente. É o único caminho. Porque se eu não tenho amor próprio, se eu não tenho amor dentro de mim, como é que eu vou oferecer amor a ele? Como é que eu vou oferecer amor a uma esposa, a um filho, a um neto, se eu não tenho amor? Hã? É impossível uma pessoa dar o que não tem. É impossível. Eu aprendi dentro do Espiritismo isso, que é impossível eu dar o que eu não tenho. Aliás, essa frase eu só escutei dentro do Espiritismo. Não é, eu não estou aqui defendendo o Espiritismo, eu estou defendendo a lição que o Espiritismo traz para nós, que é tão boa, é uma lição tão maravilhosa, que se ela deveria ser ensinada na escola, de primeiro ano. Ela deveria ser ensinada em qualquer estágio de faculdade, para que as pessoas saíssem de lá mais humanas, não tão médicas, tão advogados, né, tão doutorados, não, saísse de lá gente humana. Gente que sabe o que saísse de lá, o que iria fazer lá fora, mas com humanidade, com respeito ao ser humano. Não só pelo dinheiro, não só pelo trabalho dele lá, receber. Não, ele ia receber por uma humanidade que ele estava passando. Mas, infelizmente, não é desse jeito e não é dessa forma. E pouca gente aceita mudar esse seu destino, como a gente decidiu. E esse meu sobrinho também passou pelas fases, todos nós aqui passamos pelas fases das tentações. Quem nunca passou? Né, das ilusões da vida. E a gente se achava vítima disso. A gente se achava que estava na razão, que tudo era vítima, que o outro era culpado disso, que a gente culpava esse, culpava aquele, e até hoje a gente vive culpando alguém, ou um ou outro. E graças a Deus a gente tem o poder hoje do conhecimento, né, que a gente aprendeu, e a gente volta atrás nesse pensamento de negatividade. Hoje a gente tem condições de fazer isso. Cada um de nós aqui, porque da outra vez que eu vim, não sei se tem alguém diferente aqui, eu não marquei o rosto de todo mundo, mas a maior parte aqui eu já conheci quando cheguei, da outra vez. Então a gente tem esse conhecimento desse amor, dessa fraternidade, desse perdão, desse carinho. A gente tem esse conhecimento, então a gente hoje aprende até errar. A gente continua errando, mas a gente volta atrás na metade do erro. E não deve se culpar por errar. Não deve ninguém se culpar por errar. Deve apenas pensar, eu errei, eu vou voltar atrás. Se eu conseguir voltar atrás com aquela pessoa, eu vou voltar. Se eu não conseguir, eu vou voltar atrás comigo mesmo, me perdoar e tocar a vida. E o dia que eu puder perdoar aquela pessoa, eu vou lá e perdoo. Eu, certa vez, eu errei muito na minha vida. Eu fiz um erro tão grande na minha vida e errei com outras pessoas. E eu coloquei essas outras pessoas numa situação bem difícil. E eu culpei elas pelo meu erro. Passou-se 15 anos. E eu pedi perdão àquela uma pessoa que foi mais ofendida. Ela não me deu perdão. Ela disse que para ela me dar o perdão, eu teria que voltar atrás daquilo tudo. Não tem como voltar atrás. É como disse Chico Xavier, a gente não consegue fazer um novo, eu acho que é assim a frase, um novo fim. Um novo começo, né? Mas pode fazer um novo fim na história, né? Começar, recomeçar. Então eu pedi perdão e ele disse que não. Que ele não me daria, eu teria que não. Ele disse, olha, eu não posso voltar atrás. Eu não vou voltar atrás. Eu não conhecia nem a doutrina espírita. Mas eu estou te pedindo perdão de coração. Gente, aquilo saiu das minhas costas 50 quilos. Hoje eu sou corcunda, aquela vez eu era muito mais. É difícil fazer isso. É difícil, muito difícil.
Eu pedi esse perdão para ele, olhando nos olhos dele. Ele já faleceu. E até hoje continuo pedindo perdão, mesmo ele tendo falecido e as outras pessoas envolvidas. Me arrependi muito do que fiz. Mas tudo isso me levou a conhecer isso aqui. E me tornou uma pessoa melhor. Então não é o que eu fiz. É o que eu estou fazendo agora. Não é o que eu pensei naquele tempo, que eu fazia, que era tudo. Não, é o que eu estou fazendo agora. O que importa é o meu caminho agora. Qual é o caminho que nós estamos traçando para nós agora? Independente da nossa idade, independente do nosso conhecimento, independente de tudo. Qual é o caminho que eu estou fazendo agora que eu conheci o amor? Que eu conheci o perdão, não é verdade? Cada um de nós aqui, quantas pessoas nós já achamos que perdoamos na vida? E na verdade nós não tínhamos perdoado ninguém. Hoje a gente sabe que perdoa. Hoje a gente perdoa de verdade, de coração. Nós estávamos falando sobre perdão ali, assim, dentro do carro, eu e ele. Entende? A gente, sobre uma outra situação de uma pessoa que perdoou. E essa pessoa ela foi muito inteligente em perdoar. Por quê? Porque ela não pensou. Na gravidez ela não tinha aquela pessoa grudada nela, na mente dela, como uma pessoa, como um objeto. Tinha como amor. Ela tinha essa outra pessoa como o amor dela. Amor que ela amava ou ama ele. E ela perdoou. Mas perdoou de coração porque ela tinha esse sentimento bom dentro dela. Entende? Então, parece que está dando certo lá eles, não sei se está. Então, é esse tipo de experiência que a gente tem que levar dentro do Espiritismo. É aprender a perdoar, aprender o que é essa palavra, estudar de verdade. Como ela leu ali assim, aprender o que é aceitação, que foi muito bem colocado ali, muito bonito. Muito bonito. Muito bem feito. E aprender o que é aceitação. Onde eu coloco aceitar, o meu aceitar. Eu aceito as coisas, tudo que vem em redor de mim, eu vou ser agora um cara que eu aceito tudo. Não, não é isso. A gente não tem que estar aceitando tudo das pessoas. Nós não somos obrigados a aceitar uma pessoa rancorosa, não somos obrigados a aceitar uma pessoa de mau humor. Não somos nem conviver com uma pessoa de mau humor, nem viver apanhando de uma pessoa. Ninguém é obrigado a isso. Ninguém veio para sofrer. Ninguém veio para cá, ninguém veio morar aqui nessa terra dizendo assim, eu vou para lá porque eu vou sofrer. Quem pede o sofrimento está pedindo errado. Está pedindo errado. Não está certo pedir sofrimento. Nós temos que pedir amor. É amor que cura. É amor que eleva. É o amor que vai levar a nossa espiritualidade além do que a gente imagina, do que a gente está sonhando aqui nessa terra. É só isso. É o amor, não tem outra explicação para isso. Então, essas ilusões que a gente criou na vida, que a gente teve um tempo, que se perdeu, que foi para lá, que veio para cá, que veio tudo isso, tem muita coisa que a gente ali vai ter que pagar. Muita coisa. Mas muita coisa vai ser apagada se a gente fizer o bem. Porque Deus, ele tem uma bondade tão grande que ele consegue pegar uma folha e apagar e refazê-la para a gente. Ele vai fazer isso para a gente. Mas se a gente mudar o caminho, e mudar de verdade, e mudar de coração, e mudar de amor, e ter a sensatez de que só o estudo porque eu não posso falar sobre assuntos que eu não conheço. Então tem pessoas que vêm para o Espiritismo e elas não se dedicam a ler um livro, uma folha, uma página. Elas só querem escutar, escutar, escutar e não fazem nada, nem coisa. E elas não conseguem mudar a mentalidade delas. Elas continuam sendo evangélicos, católicos, com aquela mentalidade pequena. Vocês me perdoam se tem coisa aqui, mas eu penso assim. Tá? E eu tenho uma história do Wagner Borges, que ele contou uma vez, no vídeo dele, sobre ele desdobrado, os espíritos levaram ele a vários galpões. Vários galpões. E nesses galpões estava cheio de espírito dormido. Cheio de espírito dormido. E eles tentavam socorrer esses espíritos e eles não aceitavam. Eles não aceitavam. E eles só aceitavam se fosse Jesus ir lá e buscar eles. Por quê?
Porque eles morreram acreditando que Jesus ia voltar para a terra e salvar nós. Eles morreram acreditando nisso. E levaram isso com eles na mente. E como é que eles vão mudar essa mente lá agora? Como que eles vão conseguir mudar essa mente? É bem complicado. E eles aprenderam isso nas doutrinas pregadas aqui na Terra, que a gente conhece, que Jesus vai voltar e salvar todo mundo. Jesus não morreu para salvar nós. Jamais. Se fosse assim, não teria necessidade de eu estudar, não teria necessidade de eu mudar a minha vida para melhor, para tentar ser uma pessoa melhor, um ser humano mais caridoso, um ser humano que realmente consegue abraçar e dizer um oi, um abraço, uma boa noite de coração. Não tinha necessidade. Por quê? Porque eu já teria salvo. Ele morreu por mim. Isso é uma fantasia muito grande que a gente carregou por muito tempo. E a doutrina espírita, ela nos ensina de que Jesus, o que salva, é seguir a palavra dele. É seguir o que ele deixou. É seguir o amor que ele pregou. Isso salva. Então eu aprendi isso e eu aceitei isso. Eu aceitei isso para a minha vida. Eu coloco isso todo dia na minha vida e eu não tenho mais problema? Claro que eu tenho. Às vezes eu tenho discussões com meus filhos, com eles. Tenho. Graças a Deus que eu tenho, para me mostrar que eu estou vivo ainda. Porque o que eu decidi seguir, para mim, foi uma coisa que me mudou tanto, que eu comecei a fazer palestra. Uma coisa que eu nunca pensei na minha vida, lá fazer palestra. Nunca pensei. Então, começamos a se juntar o Alain, se juntar ele, se juntar mais algumas pessoas que não ficaram com nós. E não ficaram por quê? Porque elas não querem estudar, não querem compromisso. Compromisso dentro da espiritualidade não tem idade. Não tem idade para ninguém.